Que a graça e a paz de Cristo sejam conosco, conectados com a palavra. Não ser pesado, não explorar. Explorar o próximo é muito comum e não é de hoje, ou seja, não é dos nossos dias. Essa prática vem acompanhando a humanidade desde quando a humanidade existe. Pior que o ser humano comum, aquele ser humano considerado normal, se cometer tal injustiça, é um ato condenável, sim. Mas quando se trata de uma autoridade, o peso é ainda muito maior, muito maior. Nas autoridades incluem-se também as autoridades eclesiásticas. Para essas fica ainda pior o peso, creio que aumenta mais ainda. Se porventura estiverem explorando alguém ou explorando alguma instituição que esteja sob a sua liderança. Também nesse quesito, o apóstolo Paulo, que tanto nos serve de exemplo e orientação, serve também aqui. Ele fez o possível para não ser pesado às igrejas por onde passava. E uma dessas passagens que mostra isso com muita clareza, nesse Conectados de hoje, é o que nós encontramos em 1 Tessalonicenses, primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, 9 a 13. Paulo escreve nesse texto assim: Irmãos, certamente vocês se lembram do nosso trabalho esgotante e da nossa fadiga. Trabalhamos noite e dia para não sermos pesados a ninguém, enquanto lhes pregávamos o Evangelho de Deus. Tanto vocês como Deus são testemunhas de que nos portamos de maneira santa, justa e irrepreensível entre vocês, os que creem, pois vocês sabem que tratamos cada um como o pai trata os seus filhos, exortando, consolando e dando testemunho para vocês, para que vivam de maneira digna de Deus, que nos chamou para o seu reino e sua glória. Também agradecemos a Deus sem cessar o fato de que, ao recebermos da vossa parte a palavra de Deus, vocês a aceitaram, não como palavra dos homens, mas conforme ela verdadeiramente é, palavra de Deus, que atua com uma eficácia em vocês, os que creram em Cristo Jesus. Então, ao que tudo indica, em Tessalônica e em Corinto, Paulo se sustentava pessoalmente. Ele mesmo trabalhava fazendo tendas, provavelmente. E houve ocasiões onde ele recebeu o sustento que ele foi encaminhado por igrejas. Por exemplo, a igreja em Filipos. Tanto é que a carta aos Filipenses, quando escreve a carta aos Filipenses, essa carta está repleta de agradecimentos pelo contínuo e constante apoio financeiro voluntário que aquela igreja passava para ele. Isso está expresso na carta aos Filipenses. E a referência que aparece aqui no versículo 12 do texto que nós lemos diz respeito à exortação de andar dignamente. Certamente é uma alegação ao ensino que ele havia transmitido àquela referida igreja. Ele havia ensinado a respeito da fidelidade conjugal. Ele havia falado para aqueles crentes que eles provavelmente teriam sofrimentos. Ou seja, eles não estariam isentos de sofrimento. Na segunda carta, essa mesma igreja, ele adverte a igreja a respeito da apostasia que certamente surgiria, bem como um alerta também ao chamado homem do pecado, ou seja, o anticristo, que há de preceder a volta do Senhor Jesus Cristo. Já naquele tempo, Paulo, portanto, estava alertando aquela igreja a respeito disso. Mas voltando à questão da exploração, de ser pesado, antes, porém, deixe-me dizer o seguinte: há um evangelho sendo pregado nos dias atuais que diz mais ou menos assim: ter fé é sinônimo de riqueza e bem-estar. Doença e pobreza e outras dificuldades são consequências da falta de fé. No entanto, nós entendemos o que está valendo não é isso, e sim o que está valendo é a palavra de Deus, que é imutável e que diz assim: neste mundo vocês terão aflições. Isso nos deixa entender que é possível que dificuldades nos sobrevenham. Mas Cristo disse: eu venci o mundo.
eu posso estar com vocês, eu posso ajudá-los. Quanto a ser pesado para alguém, Cristo falou palavras duras aos líderes religiosos da época em que ele realizou aqui seu ministério, dizendo assim: vocês atam fardos pesados e colocam sobre os ombros dos homens, mas vocês mesmos não estão dispostos a movimentar qualquer desses fardos, nem com o dedo querem mexer com eles. E disse mais ainda: vocês devoram as casas das viúvas, e para disfarçar vocês fazem longas orações nas esquinas, nas praças, procurando mostrar que vocês são piedosos. E aí então Cristo confere aí a sentença, profere a sentença a esses caras, e diz assim: por isso vocês serão castigados mais severamente. Já aos sobrecarregados e oprimidos, Jesus deixa um convite lá em Mateus capítulo 28. Venham a mim, todos que estão cansados, sobrecarregados, eu lhes darei descanso, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. Sim, Cristo não veio aumentar a nossa carga, não. Cristo veio para libertar e trazer novo ânimo, porque aquele que crê em Cristo e tem no seu íntimo a certeza de que há de gozar a vida eterna, não precisa temer mais nada, porque estar com Ele vai ser muito melhor do que qualquer prazer que Ele possa ter aqui nesse mundo, nessa terra. Confiemos nisso e sigamos em frente. Que Deus nos abençoe. Se você puder, dá um intervalo no seu que está fazendo agora e vamos a Deus em oração juntos. Vamos lá. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, obrigado pela essa Tua palavra. Obrigado por essa confiança tão firme e fiel que nós podemos ter nessa palavra. Nós temos absoluta certeza de que ela é verdadeira. E ela nos conforta, ela nos orienta. Essa palavra é sublime. Nós possamos sempre crer nela, ó Deus, e nos guiar por ela, para que onde estivermos, sejamos sal e luz, em nome de Jesus Cristo. Amém.